A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós estaremos falando da lição de número 7. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 15 de fevereiro de 2026 e traz o tema Vencendo as Estratégias e Propostas do Inimigo. O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 11, que está escrito desta maneira: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade aplicada, ela nos ensina que é preciso vigilância e estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir e permanecer firmes contra as investidas do maligno. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é saber que Satanás se esforça para nos afastar de Cristo. O segundo, identificar as artimanhas do inimigo contra o povo de Deus. E o terceiro, ressaltar que Satanás usa estratégias para nos parar, Amém? O motivo de oração é para que a igreja se consagre para vencer as ofertas do inimigo, e assim nós destacamos, como sempre fazemos, alguns pontos que nós encontramos como principal para a nossa vamos dizer, a nossa ministração, tá bem? Obviamente que você vai ter outras, você terá a sua, do seu professor, e com isso você terá uma gama maior de informações para a sua aula ou para o seu aprendizado, tá bem? E sempre começamos, obviamente, pelo tema, e o tema vai falar sobre estratégias e propostas. Quando estava preparando, eu comecei a pensar na questão, em quase toda ela, nós vamos ver uma linguagem quase que militar, por quê? Vamos falar de estratégias, de propostas, vamos falar de vigilância, armadura, de identificação, principalmente porque nós estamos falando do quê? De ciladas preparadas por um inimigo. E nós sabemos que vivemos constantemente em uma batalha, em uma guerra espiritual, que vencemos batalha por batalha até vencermos a guerra final. Então, estamos pensando numa guerra. E para você se opor, contrapor e vencer o seu inimigo, obviamente que ele tem suas estratégias e propostas, e nós precisamos conhecê-las para podermos ter um enfrentamento de maneira mais eficaz, e nós também, dentro desta batalha, estaremos usando estratégias e propostas. Óbvio que todas estas, para nosso uso, elas virão de quem? De nosso insigne capitão, como diz o hino da harpa cristã, do nosso insigne capitão. E aqui nós vamos ver as estratégias e propostas do inimigo das nossas almas. Quer dizer que precisamos ter um conhecimento bastante amplo de sua forma de agir, de como ele, obviamente, ele age de maneira suja, contrária à palavra de Deus e de todas as maneiras, tentando prejudicar os soldados do exército deste insigne capitão chamado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que são, as estratégias e as propostas? Eu pensei e lembrei de uma apresentação, a apresentação de um documento, a apresentação de algo. Obviamente que em toda a apresentação, nós sempre vemos, seja na ficção, seja na vida real, que tudo aquilo que nós vamos ver, que nos é proposto e nós aceitamos ou não, assinamos ou não, nós sempre precisamos primeiro ler. Logicamente que dentro destas propostas e estratégias que o inimigo usa,
Eu me lembrei também quando a pessoa diz, mas você se esqueceu de ler as letras minúsculas, né? As letras minúsculas, quer dizer, são aquelas letrinhas que nós geralmente nem nos preocupamos em ler, nem nos preocupamos em mostrar para alguém que pelo menos entenda, né, a composição de um documento e algumas declarações, algumas propostas que são colocadas ali. E o diabo ele age desta maneira, né? Ele vai apresentar aquilo que geralmente o ser humano tem o costume de ler, ainda que seja rapidamente, mas as suas artimanhas, elas estão onde? Elas estão nas letras minúsculas, aquelas letras que até mesmo, em determinado momento, com uma lupa, com algo que aumente as letras, a gente também não tem curiosidade. Infelizmente, muitos soldados, muitos crentes, muitos irmãos, eles são tirados de batalhas, por quê? Porque eles simplesmente não vigiam. Então, por isso que nós destacamos que é preciso a vigilância, né? Aqui deve haver um acento circunflexo, né? A vigilância e estar revestido de toda a armadura de Deus. Como sabemos que o nosso inimigo ele é astuto, tá? Ele é sutil? Antigamente tinha até aquelas linguagens, né? Ele vem com aquele sapatinho de algodão, aquela pisadinha de felino, quer dizer, você nem ouve. Quando você percebe, o felino já está a postos de dar o seu bote, né? O seu ataque, e nós muitas vezes estamos desapercebidos e não temos chance de reação, às vezes, muitas vezes não temos chance de reação quanto a isso. Por isso a lição nos ensina que é preciso vigilância, quer dizer, é preciso ter cuidado. E vigilância é uma coisa que nós quase não vemos. Por quê? Porque as pessoas, nós vivemos um período em que as pessoas querem tudo feito da maneira mais rápida possível. Quanto menos, né, estamos nos tornando adeptos do menor esforço. Quer dizer, quanto menos exigir de nós, muito mais fácil será de nos convencer de receber, de ter, de ouvir, de aceitar, de praticar determinadas coisas. Então, a guarda está sendo baixada. Tá? Vamos voltar, então, àquela visão que nós estamos. Quer dizer, é a mesma coisa. Depois de um grande ataque, o que acontece? O soldado vai pensar assim, bom, acho que vai dar um tempo, é de noite, ninguém vai atacar. Quer dizer, lê do engano. O nosso inimigo ele não tem hora, não tem momento. É de dia, de noite, é de tarde, chuva, sol. A maneira que for o dia, como estiver o dia, ele vai atacar. Por isso, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos baixar a vigilância, nós não podemos deixar de estar atento a qualquer movimento, a qualquer som. Veja, o soldado ele está em constante alerta, qualquer som, qualquer movimento, qualquer quebrada de galho, de algum arbusto se mexendo, ele já se põe a postos. E nós, muitas vezes, fazemos o quê? Vivemos aí de maneira... dormindo como Jonas no barco. Então, veja, a lição é clara em nos ensinar que nós precisamos de vigilância. De vigilância quer dizer de estar atento. E também de estar o quê? Revestido. Sabe aquele momento de descontração em que o soldado para, a espada está de um lado, o escudo está do outro, o broquel, como diz a Bíblia, né? O capacete está jogado no elmo, está jogado no canto, e ele está se refastelando nas sombras ou em algum riacho, em alguma água. O que acontece? Como o inimigo ele não tem momento para atacar, ele vai aproveitar isto. Quer dizer, e até o soldado se recompor, quer dizer, ele vestir novamente e em algum momento, alguma parte da armadura ou do armamento, ele nem sabe onde está. Ele nem sabe aonde está, obviamente ele será um alvo muito fácil, muito fácil. Então, vigilância e estar constantemente revestido, isto é estar em alerta. Quer dizer, você está em condições, ainda que você pare por um momento, mas você sabe, o escudo está aqui, a espada está aqui, tira só um pouquinho, né, o capacete,
para tomar um ar, mas rapidamente qualquer movimento, você já está preparado e em condições de se manter na batalha sem ser ferido. E quantos, né, como diz também os nossos inários, como diz a nossa Sagrada Escritura, quantos estão à beira do caminho, né? Músicas de soldados feridos, mas se bem que as músicas sempre vai falar de um soldado ferido que está em batalha, mas nós não podemos nos esquecer daqueles que estão despreparados para o momento, estão simplesmente, sabe, vivendo como se estivesse tudo bem, como se estivesse. Então nós vemos que é preciso a vigilância, estar vigilante e estar revestido. Tá bem? Quer dizer, é aquele soldado atento, é aquele crente que está atento a todos os movimentos. Eu estou falando de movimentos espirituais, porque a nossa batalha ela é espiritual. Ela é espiritual. Então, hoje, o que acontece? Existem movimentos espirituais, como nós vamos ver na lição mais para adiante, são movimentos espirituais que não têm nada a ver com Deus. Outros são movimentos espiritualistas, outros são movimentos com aparência de espiritualidade e nós estamos simplesmente desguarnecidos, né? Estamos fora da nossa vigilância e estamos despidos das armaduras de Deus. Para quê? Para que essas setas do maligno elas não nos atinjam. Tá bem? Como nós estamos falando disso, para que nós consigamos também efetuar um contra-ataque ou até uma defesa satisfatória, nós precisamos identificar. O que é identificar? Eu preciso conhecer o meu inimigo, eu preciso conhecer suas estratégias, eu preciso conhecer as suas artimanhas, as suas sutilezas, como eu já disse, né? Os seus ardis, a sua sagacidade. Nós precisamos conhecer os seus artifícios. Nós vamos falar mais adiante na lição. Obviamente que toda batalha, toda guerra, o inimigo está estudando o outro. Enquanto os soldados estão nas linhas de frente, obviamente o comando, né, ele está onde? Ele está nas mesas, ele está nos quartéis generais, estudando, né, a quantidade de baixa do lado de lá, a quantidade de baixa do lado de cá, a quantidade de armas para isto, para aquilo, a quantidade de automóveis blindados, aeronaves, e assim sucessivamente. Munição, quer dizer, isto é identificar. Identificar é você conhecer o seu inimigo. Quer dizer, como estou falando de uma batalha espiritual, eu preciso conhecer as artimanhas do meu inimigo. Quer dizer, como ele age, qual é a forma. E todas estas formas, elas estão aonde? O nosso insigne capitão, o nosso sumo general, ele já nos deu o manual de guerra, que são as Sagradas Escrituras. Se eu folheá-la, do Gênesis ao Apocalipse, eu vou ver em todos os livros, as formas que o inimigo tentou, como diz o primeiro objetivo da lição, que é afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas de Cristo. Nós vamos ver nas páginas das Sagradas Escrituras todas as formas. E o diabo, nós sabemos que ele faz o quê? Ele simplesmente passa uma demão de tinta, mas usa as mesmas estratégias do passado como se fossem novas. Tudo isto para quê? Para afastar o cristão, para afastar as pessoas de Cristo. Se elas não são cristãs, não aceitaram a Jesus, ele tenta fazer com que as suas mentes estejam apagadas para a palavra de Deus. Se cristãos, ele vai fazer de tudo para que estes não progridam, cresçam, eles não trabalhem, eles não amadureçam na presença do Senhor. Quer dizer, ele vai fazer de tudo para que o homem esteja fora dos propósitos de Deus para a sua vida. Tá bem? Vamos mais adiante? Então, vamos para o ponto de número 1, as propostas ardilosas do inimigo. Então, nós estamos falando de algo que vai ser proposto, vai ser oferecido. Ora, e nós entendemos que tudo que é proposto, que é oferecido, nós podemos rejeitá-las ou não. Obviamente que, sendo
as propostas de Satanás, nós só poderemos entendê-las ou rejeitá-las a partir do momento em que nós a conhecemos. Nós as conhecemos, né? Quer dizer, se eu não tenho o mínimo conhecimento da causa, como poderei me defender ou defender os outros? Eu não tenho como fazer isto. Por quê? Porque eu não identifiquei, eu não conheço. Mas a Bíblia deixa claro que Satanás é um inimigo. Primeiro, alguns, né, artistas, algumas pessoas estão trazendo filmes, séries, novelas, trazendo a ideia de que o diabo é um coitadinho. Tá? Ele foi injustiçado por Deus, por Jesus Cristo, e ele foi banido porque Deus é a ideia dos satanistas. Então, nós precisamos entender que as únicas informações que nós precisamos do nosso inimigo e de seus exércitos, de suas formas de agir, é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. E a Bíblia deixa claro que, né, então, ela não, veja, não tem pegadinha, não tem agora você se vira. Não, está tudo claro, transparente, límpido, para que nós leiamos, entendamos, tá? E façamos o quê? Uso destas estratégias, agora eu estou falando da parte de Deus, estas estratégias dos céus para nós vencermos estas batalhas. Primeiro, Satanás é um inimigo ardiloso. Tá? O que é a pessoa ardilosa? Quer dizer, ele sabe trabalhar. Tá? Ele vem, como eu já disse, ele vem com um sapatinho de algodão. Tá? Ele não vai se mostrar como ele é, ele não vai colocar nas suas ofertas. Nós vemos desde o primeiro casal, Adão e Eva, veja como ele conseguiu enganá-la. Tá? Com ardilosidade, ele vai conversando, convencendo, pondo dúvidas, até que a pessoa ela aceite suas propostas. Mas para ele fazer estas propostas, o que ele faz? Ele tem estratégias. E uma das estratégias, a primeira delas, foi colocar confusão na mente do primeiro casal. Tá? B, o inimigo, ele age com sagacidade, ou ele age sagazmente. Tá bem? O que é esta sagacidade? Quer dizer, veja, se o homem, o ser humano, ele for de peito aberto, obviamente ele não vai resistir. Tá? Ele não vai resistir à ação do inimigo. Por quê? Porque ele é sagaz. Tá bem? Ele sabe lutar, ele sabe jogar, ele conhece o jogo desde o princípio. Tá? Nós chegamos agora, e muitas vezes nós vemos cristãos que acham, né, se consideram altamente preparados e vão totalmente despreparados, sem as armaduras, sem vigilância, sem as armaduras, né, e sai lá como as pessoas, como alguns missionários diziam antigamente, né, chega lá no país deles e diz assim, né, cai de paraquedas e diz, cadê o diabo? Eu vim aqui para pegar ele. Quer dizer, totalmente despreparado. Totalmente. Mas o inimigo, ele é sagaz. O que ele vai fazer? Sabe, como se fosse aquela flor que você acha, você olha e diz, mas que flor bonita, mas que flor... Mas se você for ver em determinadas regiões, são plantas carnívoras que se alimentam. E o inseto, ele vai ali tão tranquilo, iludido pelas cores, iludido pela beleza, iludido pela forma, e infelizmente acaba tendo sua vida tirada. Então a ação do inimigo, ela é sagaz. Também nós vemos, ele é ardiloso e ele é sagaz. Como ele manifesta a sua sagacidade? Com propostas que parecem legítimas. Uma outra coisa, um outro problema que nós corremos é esta questão de aparências. E nós somos muito iludidos pelo que nós vemos. Pelo que nós vemos. Tá bem? E aqui, esta aparência é de legitimidade. É de coisa que tem a razão de ser. Sabe? Ardiloso e sagaz, ele vai pôr suas propostas. E estas propostas parecem até
bíblicas, parecem até cristãs, parecem até celestiais, mas que na verdade não são. Mas que na verdade não são. São propostas ilegítimas. Nós vamos ver como denominá-las mais para frente. E ele também emprega artifícios. O que é artifício? São coisas, vamos lá, coisas artificiais. Sabe, igual aqueles suquinhos. Tem gosto disso, tem aparência disso, mas não passa de tudo artificial. O gosto é artificial, a cor é artificial, tudo que é posto ali é artificial. Quer dizer, nada daquilo é verdadeiro. Quer dizer, tem gosto de uva, mas a uva passou muito longe. Tem a cor da uva, do suco de uva, vamos dizer assim, da uva pisada ali, mas também é outra coisa que passa muito longe. Eu me lembro de uma propaganda de antigamente de um shampoo que era dito assim, mas tem cheiro de remédio, mas não é. Mas tem cor de remédio, mas não é. Tem tananã de remédio, mas não é. Veja que tudo era artificial. Aí apresentava o produto como um anticaspa muito bom. Tá? Ninguém está julgando isso, ok. Eu estou usando como as coisas artificiais são tentadoras. Veja, artifícios tentadores. Quer dizer, tem cor de uva, mas não é. Tem cheiro de uva, mas não é. Tem sabor de uva, mas não é. Ora, então o que é? É um artifício empregado para quê? Para que a pessoa iludida, como o Tiago diz, engodada, ela seja atraída. Por quê? Por causa de suas próprias concupiscências. Então nós vemos que a ardilosidade, a sagacidade, tá bem? E os artifícios tentadores de Satanás são todos voltados à nossa concupiscência carnal, concupiscência dos olhos, né? E a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a tentação da vida. Nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo conhece também a cada um de nós. Lógico, nós não estamos tratando com alguém, nós estamos tratando com alguém que faz o quê? Que usa dos seus artifícios tentadores, sempre voltados às nossas, que nós apresentamos, às nossas concupiscências. Porque Tiago diz que cada um é tentado, segundo as suas próprias concupiscências, cada um é engodado, é enganado. São coisas artificiais, são artifícios tentadores que o inimigo propõe e nós simplesmente somos enganados. Tá? Eu já apresentei aqui, gosto de pescar, tenho uma quantidade bastante grande de iscas artificiais, não uso iscas naturais, vivas, não. Tudo que eu tenho é artificial. E você vê como engana principalmente aqueles peixes predadores que estão com fome. Então, veja, eles são enganados por sua concupiscência. Nós, da mesma maneira. Tá? O inimigo emprega esses artifícios. O ponto de número 1 diz um inimigo incomum. Tá? Por que este inimigo ele é incomum? Porque ele é inimigo de toda a humanidade, não só dos cristãos. Como eu já disse, também daqueles que ainda não reconheceram Cristo como seu Salvador. Então, o que acontece? Ele vai impedir de todas as maneiras que esta pessoa ela venha para a luz. Ele quer mantê-las na obscuridade, na escuridão. Obviamente que Deus, tendo um plano na vida desta pessoa, ele não vai conseguir. E a pessoa aceitando, o que ele faz? Ele vai fazer de tudo para impedi-la que ela preste um serviço cristão genuíno para o nosso Deus. Então, ele é incomum, este inimigo, tanto dos cristãos quanto dos não cristãos. Por quê? Obviamente que o seu intento é destruir a humanidade, é levar a humanidade para a perdição, fazendo o quê? Tentando manter a mente, veja, a mente das pessoas, por isso que nós temos lá o primeiro, já é apresentado, é o capacete da salvação, onde nós vamos, né, o capacete onde vai ser os dados inflamados do maligno, ele vai bater como pensamentos intrusivos, propostas malignas,
estratégias diabólicas, que elas não penetrem a nossa mente. Então, busca manter a mente das pessoas na escuridão para que não percebam a luz. Escuridão, luz. Escuridão sem Cristo, sem a sua palavra, sem o seu evangelho. Luz, Cristo, evangelho. É o oposto do trabalho do inimigo, das estratégias e propostas do inimigo. Enquanto ele tenta manter o povo na escuridão, Jesus Cristo diz: vem para a luz, vem para a luz, não queiras perder perfeita paz de um novo viver. Eu cego fui, escuridão, mas já posso ver luz. Jesus é a luz do mundo. Então veja, esta estratégia e proposta não é só para os cristãos, mas para aqueles também que não servem a Cristo. Obviamente que o sucesso dele no outro lado é um pouco maior, até a vontade de Cristo. Mas do lado de cá nós precisamos de vigilância e de revestimento das armaduras. Identificamos o nosso inimigo e suas artimanhas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir construir barreiras satisfatórias, barreiras eficazes contra os seus ataques, tá bom? Vamos para o ponto de número 2, as tentativas de nos afastar de Cristo, tá bem? Nós colocamos aqui, falamos aqui, nos afastar. Então, desde o início da igreja, desde o princípio, desde sua fundação, o inimigo usa suas estratégias. Veja, é chamado de estratégia. Aqui nós teremos algumas observações um pouco mais contundentes. Veja, é chamado de estratégias diabólicas como obstáculos, barreiras na vida daqueles que decidem seguir ao Senhor. Tá bom? Então vamos começar a marcar algumas situações. Veja que essas estratégias são diabólicas. Tá bem? São diabólicas. Não adianta nós passarmos pano. Não adianta alguns ficarem tentando consertar. Não adianta alguns tentarem fazer acordos com o inimigo. Não. Por quê? Veja, suas estratégias são diabólicas, tá? Como obstáculos, barreiras na vida daqueles que decidem seguir a Jesus. Tá? Então vamos parar um pouquinho aqui. Você conhece alguém que tenta relevar, que tenta passar por cima, principalmente, veja, nós vamos falar de doutrinas aqui, principalmente da doutrina bíblica, para se acomodar ao mundo? Você já viu? Tem pessoa que ele tenta justificar o injustificável. Quer dizer, ele vai pegar estas estratégias diabólicas, quer dizer, aquelas coisas que o inimigo tenta jogar como obstáculo para a igreja, para aqueles que seguem e servem ao Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas estão tentando negociar com ele. Algumas pessoas estão tentando defender o indefensável. Tá? O indefensável. Por quê? São estratégias diabólicas. São estratégias diabólicas. Ao primeiro passo, e ele tem os seus propagadores. Tá? Não somente lá fora, mas também tem alguns dentro da igreja. Infelizmente, que eles fazem o papel de advogados do diabo. Eles tentam, por A mais B, mostrar que aquilo que vai ferir a doutrina bíblica, ele tenta justificar, passar um pano, uma demão de tinta aqui, para torná-lo aceitável. E isto ele vai tentar espalhar no meio da igreja. Lembra do semeador que de dia ele semeou a boa semente, mas à noite veio o inimigo e semeou o joio? É a mesma situação. Tá bem? Então, no ponto de número 1, 2, nós vemos que é chamado as tentativas de nos afastar de Cristo, é chamado de estratégias diabólicas. Tá bem? E algumas pessoas estão fazendo acordo. Algumas pessoas até estão tentando trabalhar no time dele. E alguns estão trabalhando. Nós vemos isto de várias maneiras. É por isso que nós sempre dizemos aqui, ora, ouviu o irmão Maurício falar? Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, olhe para a história da igreja, veja se é isto mesmo.
tá? Se a doutrina que está ensinada, se a lição que está sendo ensinada está corroborando com a doutrina sagrada, com a doutrina bíblica, se é o que vem sendo pregado desde o princípio. Cristo pregou, os apóstolos pregaram, depois vieram os pais da igreja, depois veio a reforma e chegamos até os nossos dias. Tá? Ninguém está sendo obrigado a aceitar tudo, mas pesquise, analise, ore, leia as Sagradas Escrituras, porque muitos estão fazendo o quê? Estão trazendo estratégias, propostas, mas são diabólicas. São diabólicas. E isso tudo é para afastar. E muitas vezes, conseguindo seus intentos, nós vemos igrejas lotadas, tá? Seja A, seja B, eu não estou falando de uma denominação só, estou falando de muitas, em que as pessoas estão ali, como a igreja de Laodiceia estava lá, bonita, rica, tinha de tudo, só não tinha Jesus Cristo. O Senhor estava do lado de fora, batendo. Mas isto entrou com o quê? Com estratégias diabólicas, afastando a igreja da presença de Deus. O que é uma estratégia celestial, ela traz o homem para mais perto de Deus. Ponto de número 3, as tentativas de nos parar por medo. Veja, de nos parar por medo. Então, nós vemos aqui que tenta parar por estratégias diabólicas como obstáculo, e aqui o obstáculo será o medo. E eu separei esta parte da lição, do tópico. A guerra contra o inferno faz parte. Veja, outra coisa. Irmãos, nós estamos lutando contra o inferno. Tá? Alguns até usam frases bonitinhas, povoando o céu, esvaziando o inferno. Mas como esvaziar o inferno se nós não lutamos contra ele? Veja, a cada dia que passa uma moda, uma modalidade, uma coisa diferente inventada por ideologias, por pensamentos, por políticas, por uma infinidade de coisas, são lançados sobre a igreja constantemente. E nós falamos em esvaziar o inferno e povoar o céu. Mas uma grande parte das vezes, nós estamos fazendo o quê? Nós não estamos lutando contra o inferno. Pelo contrário, como eu já disse, alguns até já estão trabalhando para este departamento, trazendo o quê? Aquelas inverdades, tá bem? Aquelas aparentes, onde nós colocamos aqui, onde nós lemos, né? Tem aparência, né? Deixa eu ver se eu lembro, se eu acho de novo, né? Parecem legítimas, mas não são. Obviamente que aqueles que têm a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, a visão de Cristo, quando eles veem, eles recuam. Por isso que a Bíblia sempre fala de 1/3 que permanece fiel, de 1/3 dos cristãos, dos servos de Deus que permanecem fiéis. Mas uma boa maioria, você veja, se 1/3, quer dizer que 2/3 cedem. Tá? São 2 vezes mais que cedem do que os que permanecem firmes, do que os que permanecem fiéis. Por quê? É uma guerra contra o inferno. Propostas, estratégias, falamos de movimentos de guerra, e esta guerra é contra quem? Contra o inferno. Tá bem? Mas quantas vezes, ao invés de nós nos opormos a isto, nós simplesmente ou aceitamos ou ficamos em cima do muro. Nós não queremos problema. Sabe, aquele que chega lá e fala, olha, eu não quero problema, você fica aí, diabo, arrebenta com tudo, eu vou ficar do lado de cá, você não mexe comigo e eu não mexo com você. É fazer acordo com o inimigo. Sendo que a lição diz que é uma guerra contra, e não fazer acordos com o inimigo, mas lutar contra. Lutar contra faz parte da jornada do discípulo de Cristo nesta terra. Quer dizer que nós estamos diuturnamente em guerra contra o inferno. Suas hostes, suas potestades, seus principados, o inimigo das nossas almas é guerra. Tá? E nós sabemos que guerras são travadas dia e noite. Tá? Cada um com as suas armas, cada um com as suas estratégias e propostas de guerra, mas cada um fazendo a sua parte. Veja, outra,
estratégia diabólica, luta contra o inferno, são palavras que nós precisamos nos lembrar. Parece que muitos se esqueceram que nós estamos nesta guerra. Ainda hoje eu estava falando com alguns colegas na empresa, lá no horário de almoço, que muitas vezes nós não vemos mais. Quantas reuniões de oração, mães, círculo de oração se reunia pelo filho que estava lá fora, que não converteu, ou que se desviou, ou que estava em determinada situação. Hoje nós vemos pais. Estou falando só da mãe, né, ou só do pai, estou falando de pais. Que os filhos estão lá fora, o inimigo está usando e abusando, e chega na igreja, chega na vida, como se nada estivesse acontecendo. Agora, se nós tratamos assim os nossos filhos, o que se dirá nós como intercessores? Qual será a nossa preocupação com a vida do filho do irmão, do filho do pastor, do filho da irmã, da filha do irmão? Quer dizer, nós também não... Porque nós não estamos nos importando, nós não estamos entrando em guerra contra o inferno, nem pelos nossos filhos. Se dirá, então, pelos de fora. E estranho, então, eu nunca vou estar fazendo parte do movimento de oração, de intercessão. Por quê? Porque eu não me importo. Tá bem? Veja, as estratégias e propostas do maligno estão fazendo efeito na minha vida. E é por isso que nós vamos para o ponto de número 2, que diz assim, olha, as sutis estratégias do inimigo. Tá? Falamos sobre sutilezas. E sabemos, que já falei, que ele nunca vai vir do jeito que ele é. Tá bem? Se bem que tem pessoas que pintam ele vermelho, com chifres, com rabo. Não. Às vezes ele aparece moreno dos olhos verdes, às vezes é loira dos olhos azuis, às vezes é um pacote irrecusável de dinheiro, outra hora é um sexo rápido, fácil, tá? E aparentemente que é bem acobertado. Ele aparece de várias formas. Então, ele conhecendo a nossa, ele sabe a nossa, ele conhece os nossos, a partir do momento em que nós verbalizamos os nossos desejos, as nossas fraquezas, nós estamos entregando ao inimigo formas de ele atacar a nossa alma. Tá bem? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque ele é sutil. Ele não vai pôr uma rocha na sua frente para você bater a cara nela, mas é aquela pedrinha que você diz, é uma pedrinha, chuta e a ponta do dedo vai para o espaço. Ou chuta e tropeça e quebra o narizão no chão. É uma coisa sutil, é nada, é quase imperceptível, mas que faz um estrago gigantesco. É por isso que lá fora dizem que nos menores frascos estão contidos os melhores perfumes e os maiores venenos. Então nós precisamos tomar cuidado. E geralmente a sutileza se apresenta desta maneira, quase que imperceptível, muito pequena, dá a impressão que não vai acontecer nada. Quando for ver, o estrago já está feito. Então, nós estamos falando sobre as sutis estratégias do inimigo. Na introdução do ponto de número 2 está assim, o inimigo das nossas almas faz de tudo para enfraquecer. Veja, aqui não está falando de derrubar ou de matar, mas de enfraquecer. Como que vem esse enfraquecimento? Vem através de circunstâncias em que o crente ele não pode batalhar. Tá? Que nós chamamos, uma parte nós chamamos de pecado e outra de coisas que não são convenientes aos cristãos. Então ele vai fazer de tudo. E dentro da sua sagacidade, da sua ardilosidade, dos seus artifícios, uma delas é colocar na vida do crente coisas inconvenientes, que não convém ao cristão fazer. Tá bem? Lá eu sempre cito Hebreus quando ele fala, né? Deixemos todo embaraço e todo pecado e embaraço, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, embaraço para enfraquecer crentes, é uma coisa extraordinária. Porque a pessoa vai fazer, mas não é pecado, não é pecado, mas é embaraçoso. E aí, cadê a cara para apresentar? Não tem. Tá? Isso eu estou falando, obviamente, a maioria, né, desta porcentagem, eu estou falando do plano espiritual, desta batalha, desta guerra em que nós vivemos. Muitos são postos fora de combate
Porque estão fracos, estão enfraquecidos. Paulo vai citar isto na leitura da ceia. Tá? Muitos fracos, muitos doentes, muitos fracos, muitos doentes. Em uma versão diz assim, e não poucos que dormem. Não poucos que dormem. Então, enfraquecer é uma das estratégias do diabo também. Enfraquecer o quê? A nossa fé. E nos enganar. Veja, enfraquecer é outra coisa, enganar. Com doutrinas demoníacas. Com ensinos. Veja, aqui nós temos estratégias diabólicas, aqui nós temos luta contra o inferno e aqui nós temos doutrinas demoníacas. Ora, e Paulo vai falar isso a Timóteo. Nas duas cartas ele fala com Timóteo, uma no capítulo 3, outra no capítulo 4. Tá bem? Porque chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina, quer dizer, estão tão fracos que amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Lembra que eu falei de Tiago? E ele vai fazer o quê? Enfraqueceu a fé e engana o cristão com o quê? Doutrinas demoníacas, ensinos de demônios. Quantas pessoas, às vezes eu nem gosto, às vezes, de estar perto de certas redes sociais, que você vê coisas, né, inseridas no culto, em algumas denominações, graças a Deus não são em todas, que não tem aparência de cristianismo nem no brilho da luz que é emitido pela eletricidade. Quanto mais o culto em si. Então, nós precisamos tomar cuidado. Tá? Nesta introdução, onde nós vamos basear o ponto de número 2, você vai ver que ele faz o quê? Ele faz de tudo para enfraquecer. E como se enfraquece? Afastando da oração, afastando da palavra, da consagração, da santificação de vida, é da fé. E nos enganar com doutrinas demoníacas. Eu já disse que não são poucos os propagadores destas doutrinas demoníacas e que têm arrastado muita gente. Por quê? Porque é atrativo aos olhos. É boa ao paladar. Vamos lembrar quando Eva vê o fruto proibido. Alguns sentimentos dela são aguçados até que ela toma do fruto. Tá bem? E ela come do fruto. E depois oferece ao seu marido. Foram enganados e ficaram tão fracos que quando Deus veio falar com eles, eles não quiseram conversar com Deus. Estavam com vergonha. Então, veja, o enfraquecimento também tira da batalha. E quantas pessoas estão envergonhadas por terem sido enganadas pelo diabo e suas doutrinas demoníacas e estão afastados da igreja, da presença de Deus. Por que se você não volta? Porque eu estou com vergonha. Ora, Cristo perdoa os nossos pecados. Esta vergonha ele vai lançá-la no mar do esquecimento e você vai voltar para Deus e para as fileiras celestiais. Não deixe o diabo continuar te enganando, que não tem mais jeito, que não tem salvação, que agora não tem mais como ser. Tem! Vá para Cristo, entregue-se a Cristo, confesse o teu pecado. E ele vai perdoar. Tá bom? Essa digressão aí foi proposital. Ponto de número 2. O inimigo ataca a obra missionária. Veja, então aqui nós estamos falando da igreja. Agora aqui nós estamos falando da igreja fora das quatro paredes. Uma dessas estratégias também do inimigo é o quê? É tentar frustrar os planos. Veja, não é o plano do missionário, é os planos de Deus através dos missionários, como aconteceu com Paulo. E ele usa isso de várias maneiras. Ele ataca tanto a obra evangelística na vida do missionário, quanto daqueles que estão nas linhas recuadas. Para quê? Para fortalecê-los, para ampará-los com oração, com mantimentos, com ofertas missionárias. Então, o diabo, o que ele faz? Ele tenta frustrar os planos, né, como está na lição, os planos dos missionários, como aconteceu com Paulo. E ele tentou parar Paulo de várias maneiras. Tá? Tempestades, prisão, bibipi, papapá, perseguição, espancamentos, mas ele continuou. Ele usou de várias estratégias. Mas de quem foi a vitória? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
e agora eu espero o prêmio. Quer dizer, a coroa que está preparada não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vinda. Então, aí eu coloquei aqui, quer dizer, frustrar os planos evangelísticos. Tá bem? Isto, eu não estou falando dentro da igreja, porque evangelização vai para fora da igreja. Tá? E também ela pula as barreiras linguísticas, né, sociais, ela vai além fronteiras, que nós chamamos de missões estrangeiras, há vários nomes, que nós chamamos daquela que vai para fora. E o diabo tenta frustrar. Por quê? Ele frustrando estes planos com os missionários, com os evangelistas, ele faz o quê? Ele posterga, pelo menos posterga, o crescimento da igreja, o avanço dos exércitos celestiais aqui na terra, que é a igreja. Ele fazendo isso, quando ele coloca no coração de um crente que, não, eu não sei para onde que vai a oferta missionária, então mande você direto. Peça o número da conta, peça, sei lá, o número do Pix e mande você, já que é tão desconfiado, né? Mas que pelo menos tem uma oferta. Mas faça. E o que ele está fazendo? Ele vai mexendo na cabeça, na mente dos crentes, aqui, na mente das pessoas. E nós simplesmente ouvimos e paramos de fazer a nossa parte para o avanço do exército celestial, para o avanço do evangelho. E nós ouvimos mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Tá? Veja que eu estou falando nós. Não estou falando você ou vocês. Estou falando nós. Muitas vezes nós damos mais ouvidos. E a partir do momento em que nós ouvimos ele, o que acontece? Os planos para esta expansão através de missões e evangelização, eles são frustrados. Em alguns lugares eles são até parados. E não por perseguição, porque a igreja é perseguida lá fora, porque simplesmente quem está na outra ponta da corda soltou, e não tem como manter. Mas Deus não mantém? Mantém. Então, Deus, por que você trabalha? Se Deus mantém, por que você trabalha? Por que você tem um emprego? Abandone o seu emprego e viva, como alguns dizem, vive pela fé. Ora, eles foram lá acreditando que você e eu, nós ficaríamos na ponta de cada corda segurando, dando sustento, dando suporte. Mas nós simplesmente caímos nas estratégias e propostas do diabo. Tá? E ele chama aqui de estratégia diabólica, luta contra o inferno, doutrinas demoníacas. Tá bem? E com estes ensinamentos, o que acontece? É frustrado o evangelista, o plano missionário, ou o plano dos missionários, como aconteceu com Paulo. Ele tentou, ele não conseguiu, porque Paulo não desistiu. Mas muitos, infelizmente, têm que voltar. Por quê? Acaba o sustento, tem filhos pequenos, tem que voltar. Vai fazer o quê? Mas porque nós, agora eu vou falar de nós soltamos a corda do lado de cá. Ponto de número 2, 3. O inimigo nos incita a ceder aos desejos da carne. Tá? Nós falamos bastante sobre isso em outras lições passadas. É só dar uma olhadinha lá também. Então, quando o inimigo, veja, nós estamos na luta contra os desejos da carne, veja, aqui frustra plano missionário. Tá? Aqui enfraquece a fé. E aqui agora é a luta contra a carne. Aqui a luta contra mim mesmo. Na luta contra os desejos da carne, não devemos ceder. Falamos sobre ceder. Eu cantei o hino, ceder é pecar, né? Ceder, primeiro, a sentimentos. 2, palavras. 3, ações. Veja que vai crescendo. O sentimento, ele é expresso por quê? Por palavras. E ele sendo expresso por palavras, obviamente essas palavras se tornarão em ações. E nós faremos o quê? Nós cederemos aos desejos da carne. Quer dizer, nós vamos cair. Nós vamos cair. O popularmente conhecido como cair no pecado. Tá bem? Caímos em pecado a partir do momento em que nós fazemos o quê? A partir do momento em que nós cedemos a sentimentos, damos lugar para que esses sentimentos se avolumem, cresçam
e se transformem em palavras, quer dizer, eu vou expressar o que eu estou sentindo na carne e também em palavras, e automaticamente, depois das palavras, vem a ação, que é o ato de cometer o pecado. Tá bem? É cometer o pecado. E isso faz o quê? Que afrontam a nossa identidade em Cristo. Qual é a nossa identidade em Cristo? É cristão. Somos identificados como cristãos, quer dizer, como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo, como cópias, né? Como tem um grande canal, eu não sei se eu posso dizer, mas em português é cópias de Jesus. Somos cópias dele. E isto, quando nós somos a cópia, nós temos o quê? A identidade. A nossa identidade é toda ela parecida com a identidade daquele a quem copiamos. E quem nós imitamos? Cristo. Mas a partir do momento em que nós cedemos aos sentimentos, palavras e ações, este ceder, ele vai afrontar a nossa identidade, quem nós somos, as nossas características, vai afrontar e nós, infelizmente, se cedermos, perderemos esta identidade. Ponto de número 3, está escrito as táticas de Satanás contra a igreja. Tá bem? Aqui, estratégias e propostas, ele faz como quê? Como táticas de guerrilha, de guerra, táticas de dominação, de invasão. Quer dizer, são táticas, são formas que ele vai usar para tentar, né? Porque o pecado entrou na igreja. Não, o pecado entra na igreja local. A igreja que vai para o céu, não. Porque o próprio Cristo disse o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja de Cristo. Esta igreja é formada por todas as igrejas, né, de qual será tirado aqueles que permanecem fiéis em vigilância, revestidos. Ele identifica as artimanhas do inimigo e não cede. Então é nesta igreja que vai morar no céu, o pecado não entra. Assim como ela vai morar no lugar que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado. Veja, o lugar é puro, e só vai entrar quem for puro, como diz o salmista. Puro de coração, limpo de mãos e puros de coração. Tá bem? Nós precisamos nos identificar. Então, ponto de número 3.1, né, o inimigo tenta nos parar com enfermidades. Veja que aqui, isso aqui não é uma enfermidade não, tá? Não é diabo, não é nada. Isso aqui é a obra da carne. Tá? Obra, vamos colocar aqui bem claro, da carne. E é o crente que serve. Tá? É o crente que abre as portas para o pecado. Agora ele usa, no ponto de número 3.1, as enfermidades. Quando o inimigo induziu, veja, induziu, ele propôs, usou as estratégicas nesta proposição, né, na sua proposta, ele usou estratégias diabólicas, ardilosas, sagazes, artificiais, tentadoras, e ele fez o quê? Conseguiu induzir, conseguiu fazer com que Adão e Eva cometessem o pecado. E o que aconteceu após o pecado? Veja que ele disse, não, vocês não vão morrer, mas não contou o resto. Veja como ele é astuto. Ele disse, não, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a ele, mas não disse o resto. Doenças, dor e morte. Tá? Lógico que o homem, Adão e Eva, não morreram na hora que comeram, mas morreram depois. E também temos a morte espiritual, que é a segunda morte. Então, o inimigo, nas suas estratégias e propostas, veja, ele sempre vai vir com meias verdades. E meia verdade é mentira. Não existe meia verdade. Assim como não existe meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Tá bem? E veja que ele diz, não vai acontecer o que ele falou. Lógico, na hora não. Só que ele esconde o resto. Aí vieram as doenças, com as dores, tanto causadas por doenças quanto causadas por problemas da vida, né? Veja aqui. E morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, se o homem, se o cristão não se voltar para Deus novamente, não escapar, fugir das estratégias e propostas. Então, cuidado, porque o diabo, ao induzir alguém a fazer alguma coisa, ele sempre virá com meias verdades.
tá? Que na verdade são mentiras. E a pessoa está disposta, proposta a ouvir as suas prédicas, vão cair. Ponto de número 3.2 vai falar sobre o inimigo tenta nos parar com atrativos. Então aqui ele ataca na carne, as enfermidades. Aqui ele vai atacar na mente, os atrativos. Bem, sem fortalecimento espiritual, somos levados para longe da presença de Deus com facilidade, como meninos inconstantes, o apóstolo Paulo disse. Levados por qualquer vento de doutrina, ficamos vulneráveis às estratégias que o inimigo usa para nos destruir. Quando? Quando estamos sem fortalecimento, sem vitamina espiritual, sem um monte de coisas. Estamos de qualquer jeito alheios, vulneráveis, fracos. Veja a pessoa que não se alimenta direito. Ela fica muito exposta a problemas de saúde. Ela fica muito mais vulnerável do que os outros. Tá bem? Com isso, as enfermidades elas vão assolar com mais facilidade a vida desta pessoa. Espiritualmente falando, da mesma maneira. Quanto mais fracos nós estivermos espiritualmente falando, mais vulnerável ao pecado nós estaremos, mais expostos ao pecado. Tá bem? Nós sabemos que a pessoa que está desprovida de uma alimentação completa para que o seu próprio organismo combata infecções e enfermidades, ele vai ter que usar o quê? Remédios. Vai ter que usar alguma vitamina, alguma coisa de fora. Tá? E nós, fora da presença de Deus, qual é o outro fortalecimento que nós temos? Outra forma de nos fortalecer? Nenhuma. A não ser o capítulo 6 de Efésios, que é nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então, veja, com facilidade. E eu me lembrei que Paulo diz que nós somos como meninos inconstantes, levados em derredor por qualquer vento de doutrina. Veja, aqui no caso a doutrina é demoníaca, é diabólica e é infernal. Obviamente que, veja que dos 5, como é que chama? 5, né, sentimentos. Visão, audição, paladar, tato, eu esqueci, 5, isso aí que você lembrou, tá bom? Não, 5, olfato eu já falei, 5 alguma coisa que eu esqueci. O que acontece? A primeira coisa que vai é a vista. A pessoa fraca, ela fica com a visão turva, embaçada, fraca, ele não consegue discernir, não sabe se é uma pessoa, se é uma árvore, tá bem? Então nós somos levados como meninos inconstantes, tá bem? Aqui já fala de maturidade, de estatura, tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado com isto também, porque sem fortalecimento espiritual somos levados para longe da presença de Deus. Ora, irmãos, e quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos aproximamos do inimigo, ou mais ele tem ousadia para chegar perto de nós. Por quê? Porque a nossa defesa está longe, nós estamos longe da defesa. Somos levados por tudo isto aqui para longe de Deus e fica mais fácil, que é assim que os ferozes atacam. Eles separam o mais novo, o mais fraco, o mais velho, de toda aquela turma, ele separou, aí a turma vem e cai por cima, não tem como ele resistir. Ou é um filhote, ou está doente, ou é muito velho. E vai virar alimento dos caçadores, né? Dos animais que caçam. Assim também somos nós. Quanto mais fracos, mais nós nos afastamos. Nos afastamos do culto, nos afastamos da palavra, nos afastamos da oração, nos afastamos da escola bíblica, nos afastamos de Deus. E o que acontece? Você está se afastando de Deus? Não, Deus aqui na direita. Você vem se afastando de Deus, você vai para onde? Você vai cair na boca do inimigo. Vai cair na boca do inimigo. Tá? E nós não podemos ser tão imaturos desta maneira, mas fortalecendo, veja, vigiando e revestido de toda a armadura. 3:3, e o último diz assim: o inimigo se opõe ao perdão. É outra arma muito diabólica. É quando ele faz isto aqui, ó. Não havendo perdão, quer dizer, dentro da igreja,
mas um perdão sincero. Essa palavra está sendo repetida em quase todas as aulas e é muito bom, porque tem aquele perdão de boca, né? Virou as costas, ele está... Não havendo perdão na igreja local, o povo de Deus proporciona ao inimigo a oportunidade. Tá? Veja, que uma oportunidade ao inimigo, veja, a fraqueza é uma oportunidade. E agora a falta de perdão, de reconciliação, é outra oportunidade que o diabo tem para fazer o quê? Proporcionará ao inimigo a oportunidade da falta de reconciliação para quê? Para enfraquecer de novo, enfraquecer a igreja. Ora, irmãos, a igreja que não vive em comunhão, a igreja que não tem comunhão, principalmente por causa da falta de perdão, isso às vezes está na vida da pessoa. Isto às vezes é trazido de fora por outros. Como eu disse, infelizmente, o joio está plantado no meio do trigo. E nós precisamos tomar cuidado, porque uma das estratégias e propostas do diabo é usar também quem? O joio que está inserido e não pode ser arrancado, só no último dia. Então ele dirá, se eu fosse você, eu não perdoava, eu nunca ia esquecer isso. Ah, se é comigo, nunca mais eu falava com fulano, nunca mais eu conversava com cicrano, nunca mais. Isso é falta de perdão. E Jesus Cristo nos ensinou que para que fôssemos perdoados, nós devemos perdoar. Nós oramos, alguns já fizeram até a reza, o Pai Nosso como reza do seu dia a dia. E o que é que nós falamos? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles a quem nos têm ofendido. Mas é mentira. Não é um perdão sincero. E isto dentro da igreja local abre uma brecha gigantesca. Para quê? Para que o diabo se aproveite desta oportunidade, quer dizer, da falta de reconciliação e divida a igreja. E dividir a igreja é enfraquecer a igreja. Ora, divida um corpo, divida qualquer coisa. Eles vão ficando fracos, porque não haverá comunicação de vitaminas, de alimento. Na igreja, da mesma maneira. Cria a panela de Paulo, cria a panela de Pedro, de Cefas, cria a panela de Apolo, cria a panelinha de Cristo e a igreja está dividida. A igreja está dividida, fica fraca, o diabo sabe como agir. E, em alguns casos, até fechar. Outro dia eu fiquei estarrecido ao ver um anúncio de alguém vendendo a igreja. Como é que pode alguém vender a igreja? A igreja não é dele. Mas chegou ao ponto de ficar só os bancos e as paredes. E teve que vender. Veja que ponto, quando as estratégias e as propostas do diabo, como está no tema aqui, vencendo, elas são vencedoras. Chegar ao ponto de você, em pleno século XXI, ver no jornal alguém vendendo uma igreja. Vendendo a igreja e elogiando, recém-pintada, bancada nova, púlpito refeito. Quer dizer, como chegou a este ponto? As estratégias e propostas de Satanás venceram. Mas a lição nos ensinou a vencer, é fazer justamente o oposto de tudo o que está sendo dito aqui. A não ser a questão de estar em vigilância e ser revestido. Identificar as artimanhas do inimigo. O resto, olha, ele age deste jeito, nós identificamos barreira. Ele tenta manter a pessoa na obscuridade, barreira. A igreja vai ser a barreira. Desde o início a igreja usa, o inimigo usa suas estratégias contra a igreja, estratégias diabólicas como obstáculo. Nós vamos derrubar esses obstáculos. Manteremos a guerra contra o inferno, tá bem? Correr do diabo enfraquecer a nossa fé e nos enganar com doutrinas demoníacas. Cuidado, nem tudo que chama doutrina é de Deus, é da palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado, tá bem? Vamos fortalecer um movimento missionário, vamos fortalecer um movimento evangelístico. Como? Se você não vai, ore, contribua, mas não caia na conversa fiada do diabo, tá bem? Vamos vencer a carne, cuidado com os sentimentos, abafe os sentimentos, coloque debaixo
dos pés de Cristo, cuidado com as palavras e as ações, tá bem? E fazendo o que mais? Nos fortalecendo na presença do Senhor, de toda a armadura de Deus. E, acima de tudo, perdoe o seu irmão. Tem que haver esta reconciliação. Nós somos irmãos. Fomos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E quando nós perdoamos o diabo, ele se explode de raiva, porque sabe que ali a comunhão volta, o perdão aparece, a comunhão volta, o amor renasce, e são mais 2, 3, 4 nas fileiras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contra as suas estratégias e propostas. Amém? Que Deus nos abençoe, até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos todos ficar com a paz do Senhor. Amém.